Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Se você quiser acompanhar ao vivo o nosso devocional, é pelo meu Instagram, @paulafernandaaranha. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Tati. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso dia da melhor forma, na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, na presença do nosso Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, com a presença do Espírito Santo de Deus que está sobre nós todos os dias da nossa vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mel. Vamos lá, vamos começar o nosso devocional, vamos esperar a mulherada entrar. Bom dia. Tomar uma aguinha, que depois da Páscoa a gente comeu muito ovo, né? Mentira, a gente não come não. Fui ao culto ontem, foi maravilhoso. A Raquel Lima, que pregou pra gente ontem sobre ressurreição, né? E foi maravilhoso, foi extraordinária a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus é extraordinária em qualquer lugar, né, gente? Mas ontem foi um dia que o Senhor falou muito comigo, né, a respeito da ressurreição. E hoje a nossa palavra, você já abra sua Bíblia em 1 Pedro 1. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1. Que é a palavra que o Senhor nos dá hoje. Vamos aguardar só mais um minutinho e já vamos começar. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós temos que se lembrar disso todos os dias. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que lembrar que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele está conosco e que nunca estamos sozinhos. Bom dia, Stephanie, bom dia. Então vamos lá, gente. Abram a sua Bíblia em 1 Pedro 1. Vamos lá. Senhor Jesus, a Ti rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, porque estamos aqui, acordamos bem, com saúde, acordamos com os nossos com nossos olhos vendo, com a nossa boca falando, com todos os nossos órgãos funcionando, Pai. Obrigada. Nós Te rendemos graça por isso, Senhor. Pai, nós estamos aqui, reunidas em Teu nome, para Te honrar e Te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui, Pai, porque Te amamos, Te glorificamos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor sonde o nosso coração. E se há em nós algum caminho mau, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ajude a sair dele. Tira isso de nós em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ter um coração limpo e reto, mãos puras, um coração contrito e quebrantado em Tua presença, Senhor. Nos transforma, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Jesus, pelo Teu sangue. Porque, Pai, pelas Tuas pisaduras na cruz, pelas Tuas feridas, somos saradas, Pai. Pelo Teu sangue imaculado, somos purificadas e santificadas de todo pecado. Pai, obrigada por mais essa oportunidade de viver em Tua terra, de Te honrar e Te glorificar, de Te buscar e de Te encontrar, de abrir, de bater a porta e o Senhor abrir. Obrigada, Pai, pelo extraordinário e também pelo ordinário do nosso dia a dia. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua graça sobre nós, Pai. A Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o Teu lugar de honra.
Nós queremos sentir a Tua presença, ó Deus. Nós queremos ter um encontro contigo, Pai, antes de qualquer coisa do nosso dia. Nós queremos sentir a Tua presença, o Teu toque, ouvir a Tua voz. Senhor, que esse devocional suba como um incenso suave às Suas narinas, Deus. Nós queremos Te glorificar com a boa parte. Nós queremos começar o nosso dia prostradas aos Teus pés, Senhor. Senhor, eu Te peço. Jesus, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o nosso intercessor. Pai, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal que tem te atrapalhar este devocional, que tem te atrapalhar a nós, nos tirar o foco, nos distrair. Eu peço, Jesus, que o Senhor o repreenda. Coloque sobre nós, Pai, a Tua armadura. Senhor, eu coloco agora a Tua armadura, ó Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos do evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra. E eu declaro que estamos armadas para esse dia, Pai. Eu declaro, Senhor, que estamos aqui protegidas. Pai, eu peço que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Pai, dê ordem aos Teus anjos para que venham e nos proteja de toda arma forjada do inimigo. E já declaro que arma forjada nenhuma do inimigo prosperará contra nós. Nós somos salvas, nós somos protegidas, nós somos redimidas, nós somos perdoadas. Pai, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação sobre nós nesse dia. Nós ressuscitamos junto com Cristo. Nós somos nova criatura, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Pai, nós nos rendemos aos Teus pés, nós rendemos tudo a Ti, Pai, tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, os nossos filhos, a nossa descendência, Pai, os nossos negócios, o nosso casamento, a nossa casa. Pai, é tudo Teu, nós rendemos tudo a Ti, Senhor. Pai, fale conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. Fale através de mim, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Espírito Santo, nos dê revelação da Tua palavra, abra os nossos olhos espirituais, que abra os nossos ouvidos, efatá, abra-te. Abre, Senhor Jesus, para que a gente tenha boa compreensão da Tua palavra, revelação da Tua palavra, se revela a nós, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mulherada hoje ainda tá dormindo, mas vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1. Aqui tem um prefácio, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, que a graça e a paz sejam multiplicadas, lhes sejam multiplicadas. Bom, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Amém. Somos guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Amém. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento sobre sóbrios, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também e tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque sou santo. Amém, gente? Que forte. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. Uau! O qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Uau! Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Gente, que forte, né? Essa palavra. Eu nunca tinha lido 1 Pedro, nem 2 Pedro, eu vou ler hoje.
eu ainda não tinha chego até aqui. Mas, meu Deus, como é forte, né? Essa palavra de Pedro, como às vezes a gente assiste a série do The Chosen, né? E a gente vê ali Pedro todo explosivo. E a gente vê a sabedoria que Jesus deu a ele, lendo esse livro, esse capítulo do livro dele. Quanta sabedoria do Senhor, né? Quanto entendimento, quanta sabedoria mesmo, né? Que nós sejamos assim, mulheres sábias, né? Mulheres que pedem a sabedoria do Senhor todos os dias. Pai, derrama a tua sabedoria sobre nós. Em nome de Jesus. Bom, vamos destrinchar aqui esse capítulo, porque tem tanta coisa maravilhosa que eu tô até... Sabe quando você fica assim, uau, é tanta coisa que eu já quero fazer um estudo já de 1 Pedro e de 2 Pedro. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Eu acho que é importante você grifar essa palavrinha aqui, ó, regenerou, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero ler para vocês o que significa a palavra regenerou. Vamos lá. Significa que uma pessoa foi transformada espiritualmente por Deus, através do Espírito Santo, e recebeu uma vida em Cristo. É o nosso novo nascimento, né? É a nossa nova vida em Cristo, porque não somos mais nós que vivemos, mas a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é Cristo que vive em nós, sabe? Às vezes a gente entra todos os dias em algumas batalhas contra a nossa carne. A gente entra em algumas batalhas da nossa mente também. E a gente pode até se esquecer por um minuto que quem vive em nós é Cristo Jesus, que não somos mais nós que vivemos. Que as nossas vontades já não importam mais. O que a nossa carne quer já não importa mais. O que importa é o que o Senhor quer. O que importa é o que o nosso espírito nos diz. Sabe? Quando ele fala aqui que Deus, nosso Deus, nos regenerou mediante o sangue de Cristo, nós não somos mais quem nós éramos, né? Nós não somos mais uma pessoa almática não é mais a nossa alma que governa, é o nosso espírito. Nós somos regeneradas, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso quer dizer que as nossas atitudes têm que ser condizentes com isso. As nossas atitudes têm que ser, Jesus Cristo faria isso. Jesus Cristo trataria as pessoas dessa forma, sabe? Nós temos que entender que às vezes a gente até cai em um limbo de alguns dias da nossa carne estar gritando um pouco mais do que o nosso espírito. Mas nós precisamos voltar para a nossa nova natureza. A gente não tem mais a natureza caída, nós temos a natureza de Cristo Jesus. E nós temos que agarrar isso com muita fé e muito amor a Deus, sabe? Eu falo que nós temos que... O pecado não é sobre a gente ser religioso e não pecar, mas é sobre a gente amar tanto a Deus que o pecado não faz sentido mais pra gente. É a gente amar tanto a Deus que o pecado não nos satisfaz mais. É amar tanto a Deus que a gente olha pro pecado e fala assim, não quero, não faz sentido pra mim. Mesmo sendo... E sabe o que é interessante? Quando nós somos uma nova criatura. Hoje eu vejo que muitos pecados que eu cometi e que eu gostava de cometer lá atrás, para mim não faz sentido hoje, porque eu amo tanto a Deus que eu não quero desagradá-lo.
A gente tem que entender que a nossa natureza não é mais uma natureza caída. Assim, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos regeneradas pelo sangue de Cristo. Então nós não temos mais essa natureza caída. Nós temos a natureza de Cristo, nós somos justificadas por Cristo, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós somos lavadas pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Nós temos a mente de Cristo. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E nós precisamos viver uma vida e ter uma postura que reflita isso nessa terra. Para os de dentro da nossa casa, principalmente. E também para os de fora. Em nosso ministério, quando nós formos servir fora da nossa casa, mas principalmente para os de dentro da nossa casa, para o nosso marido, para os nossos filhos, e ter e até mesmo para nós mesmos, porque a gente não pode ser um fariseu religioso que vê a palavra, lê a palavra, tem a palavra, decora e salteado, mas não a pratica. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós pratiquemos, que nós conhecemos a sua palavra, mas que nós a pratiquemos. E que a gente não viva pelo que a nossa carne quer, mas que a gente seja todos os dias transformados e regenerados pela palavra de Deus. Aí aqui ele fala assim, que Deus nos regenerou para uma vida de esperança. Então Deus não nos regenerou para a gente ter uma vida religiosa, uma vida de lei. Porque a palavra fala que aquele que está na lei não está na graça. Então a gente, em Efésios, em Gálatas 5, nos fala que todo aquele que está na lei, né? Não, o Espírito Santo não está na lei. E então nós temos que entender quais são os frutos do Espírito que nós temos que desenvolver, porque não é mais mediante a lei dos homens, mas sim a lei de Deus, né? Sim, não é nem a lei de Deus, mediante o que o Espírito Santo nos diz, né? E aqui ele fala assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Aqui, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa herança ela nunca vai ser destruída, porque Jesus está construindo moradas para nós, para Ele vir nos buscar. Sabe, a gente tem que viver uma vida que não para construir coisas nessa terra. Nosso foco não deve ser esse. A gente sim tem que ter uma vida boa e confortável aqui, porque o nosso Deus é um Deus de graça e de abundância. E não é um Deus de miséria. Mas o nosso foco, ele tem que estar quando Cristo vier nos buscar. Ele vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel. Entra no deleite da minha glória. Ou ele vai falar para você, aparta-se de mim que eu não te conheço. A nossa vida tem que estar resumida em conhecer a Cristo, em se relacionar com Cristo, em ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Não, aí a gente troca tantas as coisas, a gente troca boa parte por uma hora mais de sono, a gente troca boa parte por trabalhar demais e construir coisas aqui, sabe? A gente tem que pedir para o Senhor todos os dias para Ele sondar o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração e se há em mim algum caminho mau, fale para mim e me resgata. Sabe? A gente tem que pedir para o Senhor a absolvição dos pecados que nos estão ocultos e que Ele nos ajude a dominar sobre aquele que está nos dominando, sobre o pecado que está nos dominando. Então a gente tem que estar com o nosso coração sempre contrito e quebrantado na presença de Deus e estar com os olhos fixos nele. Não é sobre as circunstâncias que a gente adora a Deus. A gente não adora Ele só quando Ele faz algo para nós. A verdadeira adoração é a gente adorá-lo quando tudo parece que está desabando.
porque a gente não o adora pelo que ele faz, mas pelo que ele já fez e pelo que ele é. Nosso coração tem que estar alegre pelo que ele é, não pelas circunstâncias ao nosso redor. A gente tem que ter uma fé que não é fingida, um amor a Deus que não é fingido. A gente não ama a Deus porque ele enche a nossa geladeira de comida e que ele não deixa faltar nada. A gente ama a Deus pelo que ele é, por ele ser o nosso Criador, por ele ser o nosso Pai, por ele ter nos resgatado, por ele mandar o seu único Filho para que nós tenhamos a vida eterna junto com ele. E às vezes o nosso amor ao Senhor é circunstancial. Se tudo vai bem na nossa casa, a gente ama a Deus. Mas se tudo não está indo tão bem assim, a gente se revolta e a gente se afasta. E eu declaro em nome de Jesus que o nosso amor não será circunstancial. Que o nosso amor por Deus será por quem Ele é e não pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele faz. Porque Ele já nos deu tudo. Deus, Ele já nos criou. Deus, Ele já nos consagrou profeta às nações. Deus já colocou em nós dons e nos deu um propósito, nos deu um chamado. Nós já somos membros do corpo de Cristo. Ele já mandou o seu único Filho para que nós tenhamos vida eterna. Ele já fez. Então, nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus do que para pedir. Então, a gente tem que... Não que a gente não possa pedir, mas muitas vezes o nosso coração ele está nas petições e não no Deus que a gente está pedindo. E a gente tem que pedir para o Senhor sondar o nosso coração, porque às vezes a gente cai nesse limbo. A gente se esquece que nós somos uma nova criatura. Só que nós somos livres, libertos por um preço, por um alto preço, pelo preço de sangue de Cristo. Não foi qualquer moeda, não foi 30 moedas de prata. Foi pelo sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi açoitado, cuspido, foi humilhado, para que nós hoje pudéssemos ter vida plena, vida em abundância, uma vida sem o peso do pecado, sem a culpa, sem as correntes que nos prendiam antes. Sabe, a vida com Jesus Cristo é uma vida de paz que transcende todo entendimento. É uma vida que muitas vezes a gente nem consegue assimilar. Que no meio de uma tempestade a gente tem paz, porque a gente sabe que Deus é o dono da vida. E que Ele dá e que Ele tira a hora que Ele quiser. É dele, é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Sabe? A gente, quando eu tô muito impactada com esse capítulo, porque às vezes a gente não para pensar o que foi a ressurreição de Cristo, né? A gente não para pensar que pela ressurreição nós somos regeneradas, nós somos transformadas, nós somos limpas, purificadas e nenhuma condenação mais há sobre nós mediante a ressurreição de Cristo. Não há nenhuma culpa, não há nada que possa apontar para a gente, falar assim, você não vai e você não tem vida eterna, você não é filha de Deus. Somente se a gente se apostasiar da graça, se a gente se afastar e a gente cometer a apostasia. Mas fora isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode fazer com que a gente... Os nossos erros hoje, quando nós cometemos, nós sabemos que nós já fomos perdoados. Não que nós iremos ser, mas se você pecou agora, você já está perdoado. Porque Jesus fez isso por você. E aqui ele fala assim, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Sabe? Nós temos que viver uma vida aqui com os olhos nos galardões do céu, com os olhos fixos em Jesus Cristo, fazer o que é bom. A palavra Paulo nos fala, se eu não me engano, é em Gálatas,
que nós temos que ter a nossa mente em tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que agrada a Deus. E nós temos que toda hora ficar peneirando nossos pensamentos para saber se tem alguma coisa aqui que não é do Senhor. E muitas vezes nós temos um campo de batalha na nossa mente e nós precisamos erguer o escudo um pouco mais acima para que a gente não seja tão flechada. E quando nós fomos flechadas, nós renunciamos esses pensamentos e nós temos esse discernimento de que esses pensamentos ruins não são nossos mais. Nós temos, hoje você fala assim, não, Paula, mas eu tô pensando em tanta coisa ruim, em tanto pecado, eu tô lembrando do meu passado. Não, isso são setas do inimigo para tirar a sua paz. Nós precisamos ter o discernimento disso e renunciar isso, porque a nossa mente é de Cristo, a nossa mente é regenerada. Nisso vocês exultem, embora no presente por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor. O que Pedro está nos falando aqui é que até as nossas provações, elas precisam resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então tudo que nós passamos aqui é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. As provações, todos os desertos e os processos que nós passamos, muitas vezes é para nos preparar, mas todas as provações que nós passamos é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Ele seja louvado, porque Deus, Ele continua sendo Deus. Sabe, uma das coisas que a Raquel ontem falou no culto e que me lembrou, e eu já tinha essa percepção, é que muitas vezes a gente fica frustrado com pessoas. A gente fica chateado e a gente fala assim, eu não quero mais saber dessa pessoa, eu quero essa pessoa longe, e não sei o quê. E só que você imagina se Deus fizesse isso conosco. Se quando nós pecássemos, Ele falasse assim, eu até te perdoo, mas não quero mais conviver contigo. Eu não quero mais que você me busque. Sabe, a gente tem que ter um caráter que, independente do que as pessoas fizerem, nós continuamos sendo bom. Jesus, ele não mudou o caráter dele, mesmo sabendo que que Judas o trairia com um beijo. E nós, como pequenos cristos, nós devemos ser assim. Não é porque a pessoa nos tratou mal que a gente vai tratar ela mal. Não é porque uma pessoa falou mal da gente que a gente vai falar mal dela. Não é porque alguém nos maltratou que a gente vai maltratar ela também. É como o Senhor me falou aquele dia no trânsito. Eu te escolhi, você é minha escolhida. Eu vou ver a sua postura e não a deles que estão no mundo. Eles não são meus filhos. Então a gente tem que entender que quando nós aceitamos Jesus, nós somos filhas de Deus, nós temos uma postura diferente para ter. Nós temos que ter uma mente renovada, nós temos que renunciar aquilo que não agrada ao Senhor. E o nosso coração não pode mudar, porque as pessoas nos trataram de uma forma. Você continua sendo bom, não é sobre eles, é sobre você. Não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que o seu coração está blindado em Cristo Jesus e que você não vai mudar porque eles mudaram com você. Jesus, ele não deixou de ser bom porque Judas o traiu. A gente não vê na palavra que Jesus fica bravo com Judas ali. Ele só fala assim, Judas, você me trai com um beijo. A única coisa que Jesus fala. Então assim, e Jesus, ele chama Judas de amigo. Então, a gente tem que parar de, porque a pessoa falou isso de mim, você também pecar porque ela pecou contra você. É a gente ter o nosso caráter muito bem firmado que Deus, ele continua sendo bom, Deus, ele continua sendo fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Então, independente do que fizeram para nós temos que continuar sendo bons. O nosso caráter, ele não deve ser uma montanha russa.
ele deve ser uma linha tênue, uma coisa só. Eu sou bom porque Deus é bom. Eu sou boa porque Jesus me resgatou e eu sou imagem e semelhança dele. Não é porque fizeram algo para mim que eu vou fazer algo para alguém. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. É verdade, né, gente? Mesmo sem a gente ver Jesus, a gente o ama e ama muito. Eu não sei vocês, mas eu amo tanto a Jesus. Eu amo tanto a Deus. Eu amo tanto ao Espírito Santo de Deus. E a gente, de fato, a gente nunca ouviu. É um pouco inexplicável isso, né? Se a gente parar pra pensar que a gente ama o que ele fez mediante testemunhas dele, né? A gente o ama, mas você sabe que isso é porque dentro de nós já temos isso. O Senhor, nós já nascemos imputadas com esse amor a Deus. Então, quando a gente o conhece, a gente é cada dia mais realmente apaixonada por Jesus, pelo que ele fez por nós. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Nós exaltamos a Jesus mesmo sem vê-lo, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Nossa alma é salva porque nós não cremos só naquilo que vemos. Nós cremos na esperança que nos é testemunhada de Cristo Jesus. Nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que é a palavra de Deus. Mesmo a gente não tendo visto Deus escrever, né? A gente crê. Isso é ter uma fé. Isso é estar... Sabe quando você está firmada? Não, isso é do Senhor, porque o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós. Do mesmo jeito que o Espírito Santo fala pra gente quando a gente está errada em alguma coisa, ele testifica. E, exato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, amamos. Exato, Tati. Porque a nossa fé não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. A nossa fé é pelo Espírito Santo que está dentro de nós e nos testifica, Abba, Pai. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Aqui a gente vê quais são os profetas. Isaías, Jeremias. Deixa eu ver. Isaías e Jeremias, se eu não me engano. E Miqueias também fala um pouco sobre isso. Mas eles falavam a respeito da graça que nos foi destinada. Então já grifa essa parte aí da sua Bíblia, porque hoje somos salvas pela graça, não é por merecimento. Você não merece a vida eterna, você tem a vida eterna pela graça de Deus. Sabe, às vezes a gente fica assim, não, mas eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, porque Satanás, ele não pode ser salvo, ele não pode se arrepender, ele não pode ser chamado de filho de Deus. Então Satanás, ele tem inveja que nós somos resgatadas mediante graça, porque a gente não merece, mesmo assim nós somos chamadas filhas de Deus. Nós não merecemos e mesmo assim Jesus está construindo uma morada para nós com ele no seu reino. E nós julgaremos os anjos. Então, se tudo que você ouviu hoje, você é regenerada, você é transformada pelo sangue de Cristo, e você tem uma graça destinada a você. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois do sofrimento. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vocês. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Olha só, até os anjos querem contemplar o que nós temos. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça
que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós temos que confiar na graça. Nós temos que confiar em Jesus Cristo e na graça que Ele nos trouxe. Porque às vezes a gente cai no limbo da religiosidade e a gente acha que é por merecimento. A gente acha que a gente merece algo. E não. É tudo pela graça de Deus. E graça significa favor imerecido. Como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, essa palavra santo mexe muito comigo. Porque a gente olha e a gente fala assim, como assim eu sou santa, né? Eu ser santa. E quando eu fiz o seminário teológico, eu tive um entendimento muito grande sobre isso, que fala que santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que se arrepende todos os dias e se lava no sangue de Cristo todo dia. Santo é aquele que tem um coração contrito e quebrantado e pede perdão, que se arrepende, que vigia para não pecar mais e que está todos os dias se lavando no sangue do Cordeiro imaculado que é Cristo. Então, as nossas atitudes têm que ser atitudes que Deus teria. O que sai da nossa boca tem que ser vida e não morte. Não tem que ter palavra torpe na nossa boca. Não tem que ter atitudes que nós tínhamos anteriormente. Não tem que ter práticas que nós tínhamos anteriormente de conhecer a Cristo. Não deve existir na nossa vida isso mais. A gente tem que renunciar. A gente tem que abdicar. Lembre, pegue sua cruz e siga Jesus. Então, a gente sabe que a vida com Cristo é a melhor vida que a gente pode ter na face dessa terra. Não há outra vida melhor. Não há paz no mundo. Não há comunhão no mundo. Sabe? Às vezes eu lembro que quando eu estava no mundo eu tinha uma ansiedade exacerbada. Eu tinha uma falta de paz tão grande porque eu sabia que eu estava em pecado. Eu tinha uma culpa tão grande, uma acusação tão grande. E hoje, quando o inimigo ele tenta, e às vezes até ele consegue me colocar um pouco de culpa, de acusação. Mas aí logo o Senhor me resgata de novo e fala assim, filha, é como se o Senhor me pensasse de novo, filha, ó, é desse jeito que você tem que pensar. Filha, ele me traz de volta pro caminho dele, porque eu sou dele. Eu não sou mais do mundo. Então, que nós sejamos santas, que a gente vigie as nossas atitudes, que a gente peça todos os dias para Deus sondar o nosso coração e que se tiver algo mal, que Ele nos fale, que Ele nos ajude a renunciar a esse mal. Davi, ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele não pecou, mas porque todo dia ele rendia ao Senhor. Ele falava a Jesus, ele falava a Deus. Se há em mim algo mal, se há algo no meu coração, som do meu coração, e se há algo em mim mal, me fala, Pai, me transforma, me regenera. Tira de mim tudo que não vem de ti. Absolve-me dos pecados que me estão ocultos e me ajude, Pai, com os pecados que estão me dominando. E ele listava. Pai, me ajude com a soberba, me ajude com o orgulho, me ajude, sabe? É isso que nós temos que fazer todos os dias, render a Deus. Se hoje você sabe que tem um pecado que está te dominando, renda ele a Deus. Renda, coloque ele nas pisaduras de Jesus na cruz. Peça para ele te ajudar. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O que ele está dizendo aqui? Todos os dias da sua vida aqui na terra, viva em temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a gente não fazer as coisas por medo,
não fazer por medo, mas a gente não faz porque a gente ama tanto a Deus e a gente quer agradar a Deus. O temor do Senhor é a gente não quer pecar porque a gente quer agradar ao Senhor. O temor do Senhor é você abdicar, você renunciar um pecado que está te dominando e você lutar contra ele porque você ama tanto a Deus que você não quer mais. Isso é temor, viver em temor do Senhor. É você pedir ajuda para ele, é você se colocar no seu lugar de fraca e pedir para ele como forte, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, todo vício, todo pecado que está te dominando hoje, eu declaro em nome de Jesus que você vai vencer. Mas você vai vencer junto com o Espírito Santo. Então, peça ajuda para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós fomos resgatadas e feitos filhas de Deus, mediante o sangue de Cristo Jesus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus já estava com Deus desde a fundação do mundo, desde antes, a fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus, ele foi manifestado em favor de nós. Teve uma vez que eu estava conversando com meu marido sobre o Éden, sobre a queda no Éden. Estava lá Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí ele falou assim, eu imagino que quando tudo isso aconteceu, Jesus falou, Pai, pode deixar que eu vou descer para resgatar eles de volta. É porque a palavra fala que Jesus, ele quis vir nos resgatar. Então, mesmo que antes no Antigo Testamento a gente não vê a palavra Jesus, a gente vê o Messias. Mas eu vejo que desde lá, da fundação do mundo, desde a eternidade, Cristo está com Deus. E aí ele vê que na hora que a gente caiu lá no Éden, ele já se prontificou e falou, Pai, pode deixar que eu vou. E eu vou pagar o preço por eles. Então, gente, eu não sei vocês, mas isso me enche de uma gratidão tão grande, de um amor tão grande por Jesus, por Deus, porque Deus falou assim, tá bom, filho, eu deixo você ir, Porque se Deus também não deixasse, ele não viria. Por meio deles, vocês creem em Deus. Isso pra mim foi tão forte, gente, não sei vocês. Mas é verdade, nós cremos em Deus por meio de Jesus. Nós cremos que Deus é bom por meio de Jesus. O qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Hoje a nossa fé e a nossa esperança tem que estar em Deus, não em pessoas, não no quanto você tem de dinheiro na sua conta. Toda a sua fé, vou até marcar isso, a minha fé e esperança tem que estar em Deus. Fé e esperança, somente em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e como vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. De todos aqueles 10 mandamentos, Jesus veio e falou assim, olha, todos esses mandamentos eu resumo em um. Ame uns aos outros, como a ti mesmo. Então, é tudo sobre o amor de Deus sobre nós. É sobre tudo nós amarmos as pessoas. É tudo sobre a gente ser um com Cristo. A Monique, no nosso encontro do devocional, ela falou assim, Deus não quer te usar. E isso me deu um bug na minha cabeça. Sabe quando você pifa? Eu realmente dei uma pifada no circuito. Falei assim, como assim Deus não quer me usar? Ela falou assim, Deus, ele quer ser um com você. E ele quer operar os milagres dele através de você. E ontem a Raquel falou de novo isso. E eu falei assim, meu Deus, é só o Senhor me falando de novo. Não é sobre o que você pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer através de você. Então, seja como Maria,
que mesmo sendo uma menina, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, falou: eis-me aqui, Senhor. Que o seu plano se concretize, que seja feita a tua vontade. Maria, ela não perguntou para Jesus o que as pessoas iam achar, por ela ser uma adolescente que estava noiva e iria aparecer grávida. Ela não perguntou isso para Deus. Ela só falou assim: o que eu posso fazer? Sabe? Eis-me aqui. Então, nós temos que ter esse coração quebrantado para o Senhor e falar: Deus, eis-me aqui, porque o Senhor, Ele não quer que você faça nada sozinha. Ele quer fazer com você. Ele não quer te usar, Ele quer ser um com você. E através de você manifestar a glória dEle. Através de você, pessoas ser curadas. Mas o poder é dEle. A obra é dEle. Então, a gente não pergunta, né, das circunstâncias. Exato. A gente não pergunta o que as pessoas vão pensar. A gente pergunta para Deus o que a gente pode fazer para que o plano dele seja concretizado. E muitas vezes a gente acha que quando o Senhor pede pra gente fazer algo, vai ser na nossa força, vai ser no nosso braço. Não. É Ele em nós que alguma coisa acontece. Sem Ele em nós, nada acontece, não. Porque toda a glória tem que ser para Ele. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Vamos lá. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por toda a humanidade, é como a erva do campo, e toda a sua glória como flor de erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que lhe foi anunciado a vocês. Amém, gente? Nós não fomos regeneradas por uma semente que pode ser corruptível. Não. Nós somos regenerados por uma semente incorruptível. Isso quer dizer que nós temos que ter o nosso caráter incorruptível. Nós temos que andar fixo ao caminho, ao foco de sermos irrepreensíveis, incorruptíveis. Nós não somos mais que nós que vivemos. É Cristo que vive em nós. E a sementinha de Cristo é incorruptível. Então, nós precisamos entender que nós somos regeneradas. E que nós somos resgatadas. E que nós somos limpas. E que nós somos livres. E que nós somos libertas. E que todos os sofismas, que todos os pensamentos contrários que Satanás tem colocado na nossa mente caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Então, a gente tem que estar com a nossa mente cativa ao Espírito Santo de Deus. E não deixar que Satanás entre na nossa mente e faça morada. Satanás, ele pode até tentar, ele pode até te oprimir por um dia, uma semana, mas você é do Senhor, você é dele e ele vai te trazer de volta. Mas a gente precisa estar todos os dias, ter o discernimento e renunciar aos maus pensamentos, renunciar. Quando você começa, sabe quando você começa a pensar nas coisas que você fazia antes? E são pensamentos sutis, pessoas, atitudes, isso são setas do inimigo. E você precisa dar uma ordem para ele bater em retirada, porque mediante Jesus Cristo, lá em Gênesis 1 fala, né? Que nós pisaríamos a serpente, que o filho da mulher pisaria a serpente. E hoje nós temos o poder de pisar serpentes e escorpiões. E o que são serpentes e escorpiões? São os demônios, principados, potestades. Então nós temos autoridade.
para pisar, para expulsar. Nós temos autoridade para não deixar ele fazer bagunça dentro da nossa mente. Então hoje, se você tiver algum desses pensamentos, renuncia e expulsa em nome de Jesus. Não deixa Satanás ficar brincando com a sua mente, ficar brincando com os seus pensamentos, te trazer pensamentos de culpa, te trazer pensamentos de acusação, te trazer pensamentos de quando você não estava na graça, porque eis que tudo se fez novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e que a gente nunca se esqueça disso. Então eu quero que vocês pensem hoje, o que o devocional falou com vocês, qual a atitude que vocês devem tomar hoje, o que mais falou com vocês. E que vocês fiquem meditando nessa palavra hoje, que vocês estejam com a mente cativa ao Espírito Santo de Deus e que vocês já declarem que a sua mente estará cativa ao Espírito Santo de Deus e que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Bom, gente, é isso. Amanhã a gente se vê às 6 da manhã, para honra e glória do nosso Deus. Amanhã não é feriado mais. Então, amanhã a gente volta no nosso horário normal. Fiquem com Deus e até amanhã. Vamos lá tirar a nossa foto com as meninas. Um beijo. Tchau, tchau. Ah, não, gente, vamos orar. Calma aí. Oh, meu Deus, esqueci. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Pai, como o Senhor nos constrange com a tua palavra viva e permanente. Senhor, que nós sejamos cada dia mais parecidas contigo, porque não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Senhor, no som do nosso coração, e se há algo em nós, se há um caminho mau em nosso coração, nos transforma, Pai, nos purifica, nos limpa, nos mostra para que a gente possa renunciar. Senhor Jesus, eu te peço, seja conosco, absolve-nos dos pecados que nos estão ocultos, e nos ajude, Pai, a dominar aqueles que hoje estão nos dominando. Nos dê força, Pai, porque sozinhas somos fracas, mas contigo somos mais que vencedoras. Contigo nós podemos, contigo nós pisamos os serpentes e escorpiões. Contigo, Pai, nós mortificamos a nossa carne. Contigo nós não temos mais a mesma natureza de antes, nós somos santas. Pai, que essa seja a nossa nova realidade, que nós sejamos santas como o Senhor é santo. Nos ajude, Pai, a nos limpar todos os dias em teu sangue imaculado, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, seja conosco nesse dia, nós consagramos esse dia a Ti, seja luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Pai, não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nos ajude, Pai. Nos ajude e nos dê força. Pai, eu declaro que mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque eu fiz do Altíssimo a minha morada. Eu creio que só o Senhor é Deus, Pai. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor coloque uma redoma de fogo ao nosso redor nesse dia, ao redor da nossa casa, da nossa parentela e de tudo que leva o nosso nome, Pai. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e eu já denuncio, Pai, todos os planos de Satanás e seus demônios contra a minha vida, contra a minha família, contra meu casamento, contra a minha mente, contra tudo aquilo que leva o meu nome, contra a minha parentela. Eu denuncio agora, Pai. E eu peço, Jesus, que o Senhor o repreenda e que ele bata em retirada em teu santo nome, Jesus. E eu declaro, Pai, que eu sou protegida, guardada, redimida, perdoada por Cristo Jesus. E eu coloco, Pai, em tuas pisaduras. E eu sei, Pai, que pelas suas feridas eu sou curada, eu sou sarada. Senhor, obrigada por mais esse dia. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Então vamos lá tirar nossa fotinha, que já vai cair aqui, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.